Olá, tudo bem, né? Vamos em frente? Vamos. Vamos ver o que Jesus tem hoje pra gente. Olha o que ele fala. A princípio, tudo que se introduziu como normativo a uma civilidade adequada, desde o homem da pedra, necessitou de punições decorrentes dos abusos, claro, né? O homem vivia como animal, né? Sem noção de higiene, inclusive, imagino. O homem, por natureza, é tão selvagem quanto qualquer animal. Aqui, ó. Se não há regras e limites, passa a agir puramente por instinto. Eis então que os padrões de civilidade começam desde a primeira infância. Regras e limites que irão formar um pequeno ser dentro de parâmetros aceitáveis. Para tanto, a assistência dos pais na formação de seu caráter. Assim também se doutrinam criaturas nas mais diversas atividades como um ser adulto. A sobrevivência na selva de hoje equivale à mesma dos selvagens irracionais. Os maiores e mais fortes devoram os pequenos e indefesos. O que acontece hoje? O que o pessoal da ONU decide? Deixar a África morrer de fome? Devoram os pequenos e indefesos. Servem-lhes como fonte de alimento e vigor para seguir seu destino. Hoje, os fortes e poderosos alimentam tal superioridade, aniquilando os menores com demasiada voracidade. O que está acontecendo? O domínio global. O que ele está querendo? Nos submeter a um nível tão inferior que nós não podemos decidir coisa nenhuma. Teremos que receber ordem, faça isso, faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Sobrevivência na selva hoje. Alimentam tal superioridade, aniquilando os menores com demasiada voracidade. Prestam-se apenas para satisfazer seus caprichos, em possuir o domínio sobre os demais. Gente, é uma alegria tão grande para essa turma satânica ver todo mundo entrar no curral lá, na manada, porque foi uma ordem imposta e muitos já abaixaram a cabeça e estão indo. Vamos ver, essa foi um pequeno lance inicial, né? Agora virá um segundo, um pouco mais rígido, né?
talvez vão pegar a parte monetária. Então, as coisas vão nesse desenrolar satânico de conquista de poder, de domínio. Nós temos que ter isso em mente, até imporem o chip. Que aí todo mundo vira robô e aí o manuseio da humanidade vai ser fácil. É só apitar, todo mundo cai de joelho e adora Lúcifer. Vejam a China, como que idolatram os Xi Jinping da vida, o pai do Xi Jinping, a Coreia do Norte, a estátua do pai lá, do gorducho. É Deus, é Deus. Vocês estão entendendo que uma população inteira adora um Deus de ouro, bezerro de ouro. Essa é a finalidade do sistema global. Querem que todo mundo idolatre esse Deus feito de ouro, o próprio Satanás. As regras de civilidade foram abolidas. Os leões desejam o domínio de territórios vastíssimos como propriedade conquistada. O que estão querendo entrar no Brasil? Por quê? Todo mundo fala mal do presidente porque querem derrubá-lo para entrar um que é do sistema. Eles querem a terra do Brasil, terra de Santa Cruz. Isso não é... Só não vê quem é cego, né? Então, agridem, atacam, e mentem, e caluniam, e fazem o diabo para tirar a pedra de tropeço. Querem o território brasileiro na mão dos poderosos, a grande cúpula. Eles sabem o valor da nossa terra, o valor que se esconde abaixo dessa terra, as riquezas minerais, etc, etc, etc. Água, que o planeta não vai ter. Aqui, entre aspas, eu pus o domínio de territórios vastíssimos como propriedade conquistada. Israel, por exemplo, ele quer dominar a Palestina de qualquer jeito. Para quê? Aumentar os territórios. Tem uma mensagem tão linda. A conquista de terras áridas através de sangue alheio. Uma porcaria de território que não dá para plantar nada. Mas querem. Fazer o quê? Tudo que acaso estiver incomodando, com presteza deve ser eliminado. Nosso presidente. Acordem. Ele está incomodando demais o mundo inteiro, o mundo ávido de possuir as terras brasileiras. É só, gente, acorda. Tudo que acaso estiver incomodando, com presteza deve ser eliminado ou simplesmente devorado pela fome. Deixa morrer. Deixa morrer. Este domínio de hordas de leões
sobre territórios dominados, apenas aguardam a dizimação da praga que jamais deveria ter existido. Aguardam a dizimação, ou seja, a extinção, a morte da praga que jamais deveria ter existido. 2 pontos. Os pobres, insignificantes e desprezíveis. Jesus falando isso, esperando a dizimação de algo que não deveria ter existido. Gente, este é um mundo que nós temos que meditar. A gente tem que lembrar o que fazem endemoniados que estão completamente enlouquecidos. Eles já não são mais humanos, são bestiais. A animosidade é decorrente da total ausência de bons sentimentos. Eu vou parar por aqui. A dizimação. Não morreram pela fome? Então agora a gente vai criar um vírus e vai acelerar essa dizimação. Vocês percebam que o inimigo, ele está numa velocidade aceleradíssima nesses tempos que estamos vivendo. Todo dia temos sustos, porque agora ele tem muitos aliados no mundo inteiro. Grandes autoridades aliadas a este intento, o domínio global. Eu estive essa semana, assim, querendo me desligar. Ao mesmo tempo, eu queria respirar um pouco, além do meu dia a dia, que é uma luta árdua. Eu queria me distrair, a verdade é essa. Não tinha o que ver. Só notícia ruim, só lives do vulcão que caía. E de repente eu entrei em histórias de reinados, reis. Eu sempre gostei de filme de realeza, de princesas, etc. Assisti o príncipe, o rei lá da Atenas, Mônaco, e que casou com uma coitadinha só para poder ter descendentes, né? A gente sabe que ele é homossexual. Então eu via a tristeza dela naquele casamento. Ele nem olhou para o lado dela, nem olhou. Depois eu pulei para o reinado da Suécia, totalmente ao contrário. Às vezes, assim, a futura rainha casando
um amor, assim, uma felicidade. Depois mostra o batismo do primeiro filho, depois o batismo do segundo. Enfim, a irmã casando com uma alegria, também o casamento, depois o batismo, depois o outro batismo, e tudo assim com unidade de família. E me veio à mente, eu digo, mas se existem esses reinos que pouco se ouve aqui no Brasil, por exemplo, o reinado da Suécia, a rainha é brasileira, é Sílvia, fantástica, de uma dignidade assim. Procurem conhecer a rainha da Suécia, em Estocolmo. Os filhos que ela teve, as filhas, a primeira menina, Sofia, vai ser a próxima rainha, né? E, enfim, a gente vê a formação digna, honesta, baseada na religião, em Deus, os sacramentos, a reverência que foi o casamento, o batismo, isso e aquilo. Enfim, eu fico pensando, mas esses reinados vão permitir o domínio de um ser demoníaco? Se são fundamentados na religião cristã? Mônaco também teve a cerimônia religiosa, depois teve o batismo, ela teve gêmeos, com certeza foi inseminação artificial, teve gêmeos, mas foram batizados na igreja. Enfim, são valores cristãos. E assim outros. Eu não posso me referir ao reinado da Inglaterra, por exemplo, porque a gente sabe que é tudo fantoche, é tudo teatro. Então eles fazem as cerimônias, mas por trás impera a maçonaria e o satanismo. Então são questionamentos que nós vamos ter que pagar para ver. Como vão ficar esses reis? Acho que são 12 países que ainda existem reis. A Espanha, a Dinamarca, a Mônaco, Reino Unido, etc. Vamos ver. Deus está no controle de tudo e acredito que não vai ser tão simples a implantação que desejam. Não pode ser. Hoje já existe a revolta contra a carteirinha, né? Mil e 1.600 médicos despedidos na França porque não aceitaram a picada. 1.600, colapso total. 1.600 médicos. Vamos rezar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.